Quando os africanos são escravizados nas suas aldeias, têm seus laços familiares, culturais, sociais absolutamente rompidos, porque eles são retirados do seu ambiente de origem, transportados através do oceano como escravos nas piores condições. E isso muitas vezes é entendido como uma morte social, porque eles morreram para a sociedade que eles existiram antes. Eles são desembarcados aqui e são escravos e vão ser inseridos, seja na plantação, seja no trabalho doméstico, seja carregando o fardo para os navios. Eles têm que se reinventar nessa situação. Então é nesse contexto que essas manifestações como jongo, como congada, como candomblé, como capoeira, elas são criadas dentro desse processo de reinvenção de si mesmos. Eles vão construir uma maneira nova de se entender e de agir no mundo a partir desses vários elementos que são recombinados, tanto africanos quanto portugueses. Quando os africanos escravizados vêm para o Brasil e aqui eles têm que se reorganizar em termos de laços sociais, identidade, encontram o espaço das Irmandades Católicas, que são instituições importantes na organização colonial do Brasil. Passam a celebrar os santos católicos dentro das Irmandades e elegem os seus reis e festejam os seus reis. Nas Irmandades de Homens Negros, eles festejavam os santos dessas Irmandades, geralmente Nossa Senhora do Rosário, e nesse dia da festa eles saíam às ruas, vestidos de reis e rainhas e séquito real, tocando músicas e cantando cantos, celebrando esse rei desse grupo que tinha sido eleito, que era uma autoridade respeitada pela comunidade que elegia ele. Ela tem uma matriz inegável no Reino do Congo cristão. No norte da atual Angola, existiu um estado que foi chamado pelos portugueses de um reino, e o rei desse estado cristão do Congo, né, esse rei se converteu, o Mani Congo, ele se converteu ao catolicismo no finalzinho do século XV, no início do século XVI. Então, a congada, ela é um exemplo típico de reinterpretação de elementos europeus pelos africanos conforme as suas matrizes culturais. É uma dança de roda, feita em torno dos tambores. Então são ritmos, só tem tambor no jongo. Esses tambores são veículos de comunicação com os espíritos e onde são lançados versos cifrados. Então a pessoa lança, o jongueiro lança uma adivinha e alguém tem que responder, tem que desmanchar o nó. Ela, dentro dessa brincadeira, ela tem uma questão de crítica aos senhores, aos feitores, ou mesmo a algum elemento da comunidade que fez alguma coisa errada. Então, ela é um momento de acusar os malfeitos, as transgressões, as rupturas das normas. Mas, além disso, tem uma questão mais misteriosa que está ligada a essa relação com o sobrenatural, com os espíritos, e que tem esse mistério envolvido, que envolve o jongo. O jongo é uma forma de manutenção de feições propriamente africanas e do grupo se manter fechado em si próprio, ao contrário da congada, que é uma coisa de integração do grupo numa estrutura colonial dada pelas classes dominantes. Ele é uma manifestação do Sudeste, principalmente São Paulo, Vale do Paraíba. Ao contrário da congada, ele não está disseminado pelo Brasil inteiro. Então ele é uma coisa de
negros das plantações de café, basicamente. Todas essas manifestações de matrizes africanas, religiosas, de dança, música, artesanato, artesanias, objetos, tudo isso se desenvolveu no que eu falei que é essa esfera da cultura popular. E quando a gente pensa em tradições brasileiras, a gente tem que pensar nas tradições de matrizes africanas, indígenas, africanas e portuguesas, porque essas 3 matrizes culturais que vão dar a base da população brasileira vão dar também a base da cultura brasileira. A contribuição africana, ela é extremamente visível e importante no que diz respeito à música, à dança, à culinária e à estética da arte popular. Então não é só a música e a dança que a gente vê no samba, que a gente vê na música popular brasileira, mas a estética, alguns valores estéticos de padrões decorativos, formas. A gente percebe essas matrizes estéticas africanas que eu não sei por que mistérios da mente humana elas emergem num criador brasileiro, do povo, uma pessoa que não passou por uma escola de belas artes, que não passou por uma academia, por um ateliê de um pintor ou de um ceramista. Nisso, a arte de matriz africana ascende ao erudito por via desses artistas que são mais educados nos padrões eruditos, escolas, técnicas, mas que mesmo assim eles buscam inspiração na expressão popular que é mais espontânea.